pés da verdade. Nós não podemos descartar isso, porque a gente começa a ver que na mente de Deus, nos decretos de Deus, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como entender isso? No primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 20, vai falar que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A gente começa a ver que antes de Deus falar, haja luz, já diz, haja luz. Antes de Deus criar todas as coisas, Deus já estava planejando a cruz, a salvação da humanidade. E a gente começa a ver, começa a olhar pela Bíblia, percorrer a Bíblia, a história de Jesus. Jesus nasceu para morrer. Lucas, no capítulo 9, versículo 22, o próprio Jesus, ele falando, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então Jesus, ele nasceu para morrer, Jesus nasceu para ser o nosso substituto. Jesus nasceu para ser o nosso representante, o nosso resgatador. O que seria de nós se não fosse Jesus? Aonde estaria nós se não fosse o sacrifício de Jesus? O que seria de nós se não fosse a cruz? Na verdade, a cruz sempre esteve no momento incrustada na mente de Deus, sempre teve lá no coração de Deus. A gente começa a ver como Jesus jamais recuou. Jamais, nós vimos, olhando a história, a história de Jesus, jamais recuou diante da cruz. E a gente começa a ver que ele marchou como um rei quando ia ser curado. Ele não recuou. Eu falei, eu vou morrer. Eu sei para que vim. Eu sei o propósito, eu sei aonde eu vou chegar. A cruz de Cristo tem que ser um fato já planejado na eternidade, expressa para nós o gesto do maior amor de Deus. Que amor é esse? Nós como entender o amor, a profundidade desse, um amor tão grande como esse, que João 3,16 diz que amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho unigênito, para morrer por nós. Como entender o amor desse? A gente começa a ver que não há possibilidade de nós expressar o amor de Deus. Não há. Olha o que diz em Gênesis, o capítulo 2, no versículo 17. Gênesis capítulo 2. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Olha a sentença. Porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Você vai morrer. No dia que você comer, você vai morrer. Então a sentença. O homem morreu, o homem se distanciou de Deus. Essa é a sentença. Você vai morrer, você vai afastar, você vai ficar distante de Deus. E a gente começa a ver que aqui não pegou Deus de surpresa. Deus falou assim, poxa, agora o que eu vou fazer? A cruz ela foi planejada antes de haja luz. Deus disse, haja cruz. Deus sabia, mas Deus tem esse projeto dele. Só a cruz pode mostrar o tamanho desse amor por nós. Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem estava pregando Jesus? A morte de Jesus foi uma morte romana, foi romano quem pregou Jesus. Uma da morte mais terrível que via na época era a morte de cruz. Despia a
pessoa pregar, ele começava a acreditar naquilo que ele fez ali, em arrependimento, às vezes ele pedia perdão. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, porque não sabem o que fazem. É na cruz que aconteceu o maior de todos os sacrifícios da história. Quantas pessoas morreram na cruz? Mas só se vê falar do sacrifício de Jesus. É o sacrifício e a cruz que nos trouxe a salvação. A gente começa a ver que o Filho de Deus deixou a sua glória, deixou os céus, deixou a companhia dos anjos, deixou a companhia do Pai, deixou a glória do Pai, veio a este mundo e se fez homem, fez servo, foi perseguido, foi humilhado, foi zombado, cuspiram em seu rosto. Isso foi por mim, e foi por você, foi por nós. Todo sofrimento, imagina, irmão, imagina a glória, como que é a glória, como é viver, e lá na glória, os anjos estão adorando. Tudo diferente agora vir nessa terra, para sofrer, para padecer, por mim e por você. Merecíamos? Isso não é graça, é a graça de Deus. Ai de nós, se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? A gente começa a olhar o que nós podemos aprender com o texto de Isaías 53. Quem levou Jesus à cruz? Quem que levou Jesus à cruz? Por que Jesus foi para a cruz? E qual o resultado da cruz? Quem é que levou Jesus à cruz? E por que Jesus foi à cruz? E qual o resultado do Calvário? Qual o resultado da cruz? A gente começa a ver que a morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Não foi na cruz porque os judeus o perseguiram. Jesus não foi na cruz porque os judeus também perseguiram. Não foi por isso, não foi porque Judas o traiu, Judas traiu Jesus. Não foi por isso. Não foi para a cruz, não foi para a cruz porque o Sinédrio, de uma forma ilegal, fizeram uma acusação contra ele de decisão, sedição e blasfêmia. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos, de uma forma covarde, foi contra a sua consciência. É porque ele foi contra a consciência dele de uma forma covarde, porque em Mateus, capítulo 27, versículo 19, a mulher dele orienta: olha, cuidado com o que você vai fazer com esse homem, porque muito sofri por ele esta noite. A gente não sabe como, mas talvez em sonho. Fala, cuidado com o que você vai falar, cuidado com a acusação que você vai trazer sobre este homem. Jesus não foi para a cruz porque a multidão gritava: crucifica-o. Não é porque a multidão gritava: não, crucifica-o. Então quem levou Jesus à cruz? O que levou Jesus à cruz? Por que Jesus foi à cruz? Isaías 53, o versículo 4 e o versículo 5 diz assim: na verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, demolido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então foi pela nossa iniquidade. Isaías, o versículo 4, o versículo 5 está dizendo que foi por causa da nossa iniquidade
E a gente começa a ver, irmãos, que isso nos mostra duas coisas: a malignidade do pecado do homem é mau, a maldade do homem e a imensidão do amor de Deus. Como que pode o homem sendo mau por natureza, a malignidade do homem, o pecado do homem, o homem sendo mau por natureza? Como que pode o amor de Deus entregar o seu filho para morrer pelo homem pecador? Que amor é esse? Como nós explicar um amor assim? Eu começo a olhar, mas será que foi apenas o nosso pecado que levou Jesus à cruz? A gente começa a olhar o capítulo 53, versículo 6. O Pai levou Jesus à cruz. O pecado nosso levou. E o versículo 6: e todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair a iniquidade, o pecado nosso, foi caído, o Senhor colocou sobre Jesus. E o versículo 4 do livro de Isaías, no capítulo 53, o versículo 4, diz que nós o considerávamos castigado por Deus. Olha, nós somos castigados. As pessoas que olhavam, passavam e viam, ele está sendo castigado por Deus. O versículo 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o rejeitávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Nós falamos, ele está sendo castigado porque ele merece. O nosso pecado já levou Jesus à cruz, mas o Pai também o levou. O Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. O nosso pecado, o que temos feito para Deus? Qual será o tamanho dos nossos esforços para Deus? E a nossa mente não consegue entender a vontade de Deus em Coelho. O versículo 10 diz isso. Todavia, ao Senhor me agradou moê-lo. Eu comecei a olhar, irmãos, moer, essa palavra moê-lo, como que moe, pega uma cana e passa no moinho para tirar a carapa, como que fica? Agora o versículo fala: todavia agradou o Senhor moê-lo e enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá prosperidade e prolongará o dia, o bom prazer do Senhor prosperará a sua alma. Então foi a graça do Senhor moê-lo. E como entender isso? Como nós entender este amor? Jesus foi ferido de Deus. Por que Jesus foi ferido de Deus? Porque na pessoa de seu filho, Deus vindicou a sua justiça, para Deus não condenar o homem à morte eterna. Deus puniu no seu filho o nosso pecado. Porque em Gênesis, como nós lemos lá no capítulo 2, fala: o dia que você comer desta árvore, você vai morrer, não tem mais saída. A tua sentença é morte. Se você obedecer, você vive. Se você desobedecer, você morre. E o homem desobedeceu. Deus esmagou o seu filho para não nos esmagar. Jesus foi à cruz porque o Pai o entregou por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz que Deus prova o seu amor para conosco. Ele demonstra o seu amor para conosco. A gente começa a olhar esse versículo: Jesus entrega o seu filho, ele mostra o seu amor entregando o seu filho, e fala que sendo nós ainda pecadores,
Quem levou Jesus à cruz? Os nossos pecados, Pai, Jesus Cristo foi voluntariamente. Ele foi de uma forma voluntária. O Pai, o nosso pecado levou, o Pai o levou e ele foi de uma forma voluntária. Jesus foi para a cruz de uma forma voluntária, ele foi voluntariamente, espontaneamente. Jesus deu a sua vida para resgate, não foi forçado, não foi coagido, não foi obrigado. Ninguém o obrigou. Ele foi de uma forma voluntária. Jesus não foi para a cruz por circunstância imediata, não foi para a cruz para ser um mártir do cristianismo. Ele não foi um indefeso que caiu na mão de corruptos. Jesus não, a gente começa a olhar que Jesus ele veio para morrer, ele veio para cumprir os planos de Deus. E esse plano já estava estabelecido na eternidade. Esse plano de Deus já estava estabelecido antes de todas as coisas. Jesus veio voluntariamente para cumprir o plano de Deus. Não foi forçado, não, você tem que ir. E quando o homem pecou, nossa, agora o que nós vamos fazer? Não, já estava tudo programado. Antes que Deus fala, haja luz, ele diz, haja cruz. O plano da salvação está na eternidade. Eu começo a olhar para que tipo de sofrimento Jesus suportou. Qual o tipo de sofrimento que Jesus suportou na cruz? O sofrimento moral e espiritual. Oh Deus. O versículo 3 diz que o seu sofrimento foi repulsivo. Isaías 53, versículo 3. E era desprezado os mais indignos entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, e como Deus de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Isaías 52, versículo 14, olha a forma que estava Jesus. Como pasma muito à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada. Como pasma, você olhava, nossa, olha que coisa, estava tão desfigurada a aparência dele. Quando as pessoas olhavam para Jesus, sentiam desprezo. Imagina uma pessoa toda dilacerada na cruz. Imagina uma pessoa toda atropelada, a gente não tem coragem de olhar. Esse sentir desprezo. O versículo 3 diz que seu sofrimento não produziu compaixão nas pessoas. A pessoa não sentia compaixão. Imagina um homem na cruz, pregado, todo dilacerado. As pessoas olhavam e falavam, está sendo castigado por Deus. Muitos olhavam, zombavam. E o versículo diz que ele não fizemos caso algum. Não houve dó, não houve compaixão, não houve solidariedade, não houve das pessoas compaixão por Cristo. E isso é o sofrimento mais angustiante que Jesus sofreu. As pessoas desprezaram a pessoa que mais precisa de ajuda. Foi desprezado, viraram as costas. O versículo 3 também diz que Jesus, teu sofrimento emocional, foi o mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado. Nunca homem algum foi tão rejeitado como ele. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. Foi rejeitado pelos religiosos da sua época. Foi rejeitado
rejeitado pelos seus apóstolos, Judas o traiu, Pedro o negou, seus discípulos o abandonaram. O pai, a Bíblia fala, o pai também o abandonou lá na cruz. Quando ele se tornou maldição, quando não havia beleza dele, quando o nosso pecado estava nele, Deus meu, por que me abandonaste? Quando ele mais precisou de ajuda, ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? A gente começa a olhar que o pai não pôde não parar porque estava ali o nosso substituto. O pai não pôde parar porque estava ali caído o pecado da humanidade sobre o seu filho. Deus puniu o pecado da humanidade do seu filho para não nos condenar à eternidade. Nós nascemos, e como meu irmão falou aqui no começo, que as pessoas preferem entregar a sua vida a Satanás, ser condenado para a eternidade. Quantos que têm o prazer de falar que quer ir para o inferno? Se pudesse, irmãos, apenas imaginar ou apenas sonhar o que é o inferno, não falaria. Será que nós podemos imaginar qual terrível foi o sofrimento de Jesus antes de ele ser crucificado? Será que nós conseguimos imaginar o tamanho do seu sofrimento? Jesus suportou a cruz, a ira de Deus, a zombaria dos homens, o castigo físico indescritível, diz o versículo 2. Eu começo a olhar o versículo 2, Isaías 53, versículo 2. Olha agora que vocês vão ver. Porque foi subido como renovo perante ele com a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e olhavam nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Que beleza é essa? O versículo não está dizendo da aparência física de Jesus, o versículo está dizendo que toda a feiura nossa, toda a deformação nossa, toda a iniquidade nossa, todo o nosso pecado foi colocado sobre a pessoa de Jesus. Desfiguração. Imagina um pecador, você olhar um pecador, nossa, esse homem caiu tudo sobre a pessoa de Jesus. Agora sim. Rapidinho, vou terminar. A Bíblia diz que a dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, moral, espiritual e física, é tão grande que o universo inteiro entrou em convulsão. O universo inteiro, a terra inteira, o planeta inteiro entrou em convulsão. Ao meio-dia o sol parou. Isso onde as pedras se arrebentaram nos lados, o túmulo foi aberto. O universo viu que o Filho de Deus está sendo punido pelos nossos pecados. Foi pelos nossos pecados, foi pela nossa iniquidade. Foi por mim, foi por você que Jesus morreu na cruz do Calvário. A cruz não é um sinal de derrota, a cruz é o maior sinal da vitória. O livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz que ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós. Ele removeu e acabou na cruz. Aquilo que nos condenava, a lei que nos condenava, ele tirou de nós. Ele nos deu liberdade.
cristão não é só justificado por Cristo. Para me encerrar, eu vou tentar no final. Jesus, ele sendo Deus, tem o direito da eternidade. Ele sendo Deus, Jesus é Deus, ele tem direito da eternidade. Sendo homem, venceu, tem o direito da eternidade também como homem. Só Jesus pode oferecer o direito da eternidade para o homem. Só em Jesus há o direito da salvação. Ele sendo Deus, ele tem o direito da salvação da eternidade. Ele venceu como homem, conquistou como homem, deu o direito da eternidade como homem. E ele passa, irmãos, aquele que o aceita, ele passa a este mundo para ter o direito da eternidade. Aquele que for até o fim, aquele que alcançar o arrebatamento, ele tem o direito da eternidade também, para viver com Cristo Jesus. E que Deus, irmãos, possa nos fortalecer, que Deus possa nos ajudar a ir até o fim, porque Jesus, ele está se porta, os sinais e mostram, tudo mostra que Jesus, ele está para tirar de hoje. Os sinais estão sendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.